Fala pessoal, estamos aí de volta para mais uma jornada de questões, né? Mais uma maratona de questões. Quero que esse canal seja conhecido por resolver questões de concurso público, aí, questões de concurso público, questões de OAB, questões importantes para que você seja aprovado no certame que você está desejando, tá bom? Fiscal. Vocês até podem colocar aí como sugestão qualquer prova que vocês queiram aí para a gente tentar resolver, porque esse é o objetivo do canal, resolver muitas questões para que você seja aprovado na OAB ou aprovado no concurso público da sua predileção, tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Filipe Luz, eu sou juiz federal no âmbito da primeira região, fui auditor fiscal do trabalho e também fui professor no âmbito da Secretaria de Educação do Rio de Janeiro. Então, mais uma vez, eu sempre toco, né, nessa tecla, reforço essa ideia de que você vai passar rápido se você resolver muitas questões. Por quê? Porque você vai começar a adestrar o seu cérebro já vai começar a lembrar de que aquele tema caiu em determinada prova. Porque assim, quando eu vejo uma questão de prova, por exemplo, eu já começo a pensar, pô, essa questão aqui caiu no TRF1, essa questão aqui caiu em procurador lá de, sei lá, de Tocantins, essa aqui caiu na Defensoria Pública de Minas Gerais. Meu cérebro, ao resolver questões, ele trabalha dessa forma. Eu acredito que essa é a melhor forma para você ser aprovado no concurso. Tanto que você vai sentar lá na sua prova e vai sentir total tranquilidade. Por quê? Porque você já fez muitas questões. Então você moldou o seu cérebro para aquela etapa. Entendeu? Então, por isso é que é importante a resolução de questões. E por isso que é importante até você estudar de forma reversa, né, que eu chamo, como eu fiz lá no vídeo anterior. Eu estudei a legislação do mandado de segurança por questões. Então, eu peguei questões e percebi o seguinte, ó, essa aqui cobrou o artigo 1º, essa aqui cobrou o artigo 5º, cobrou muito, né? Esse artigo aqui foi muito cobrado, o artigo 5º, o artigo 7º, e aí sucessivamente. Então eu quero que vocês tenham isso em mente, tenham essa ideia de que você estudar por questões é uma maneira muito mais rápida de aprender, é uma forma de aprendizado muito mais rápida e que vai fazer você passar de forma mais rápida também no concurso público ou OAB, ou qualquer prova que você queira aí fazer, tá bom? Então, hoje nós temos a resolução da prova de Direito Constitucional de delegado de polícia de Minas Gerais, tá bom? Delegado de polícia de Minas Gerais, banca FUMARC 2018. Prova de, mais uma vez, Direito Constitucional. Se você gostou do vídeo, você compartilha, você deixa o seu like aí, porque o algoritmo do YouTube vai começar a alcançar mais gente e eu acredito que quanto mais gente a gente alcançar, mais profissional o canal fica e cada vez melhor o canal, com mais comentários, com mais dicas, né? A gente faz um material cada vez melhor, levando isso em mente, né? Que a ideia é fazer com que ele seja especializado em questões de concurso, porque eu acho realmente, acredito realmente que essa é a melhor forma de você estudar, tanto para a OAB quanto concurso público, tá bom? Sem mais agora, né, que eu fiz esse introito aí, mas vamos agora efetivamente à resolução da nossa prova da PC Minas Gerais. Então vamos lá, comentários à prova de delegados de Minas Gerais, Direito Constitucional. Primeira questão. Bom, esse tema é importantíssimo numa prova de polícia civil, numa prova de delegado de polícia, né? Você saber o regime constitucional lá da polícia civil, o tratamento constitucional da polícia civil, artigo 144 da Constituição Federal. Você não pode ir para a sua prova sem saber de cabo a rabo o artigo 144 da Constituição. Então, sobre o regime constitucional atribuído à polícia civil e aos policiais civis, é correto afirmar o quê? As polícias civis dirigidas por delegados de carreira, as polícias civis dirigidas por delegados de carreira incumbem, sem exceção, as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais. A gente vai ver que não, né? Porque é ressalvada a competência da União, né? Vai falar isso a Constituição. Inclusive também os crimes militares também que não vão ser apurados aí pelas polícias civis, não é isso? Então, esse item está incorreto. Letra B. Não é possível a acumulação remunerada do cargo de policial civil com cargo de professor, ainda que haja compatibilidade de horários.
a gente vai perceber que essa questão foi meio uma bola dividida, né? Porque a gente vai perceber que o Supremo Tribunal Federal tem algumas decisões afirmando que a legislação infraconstitucional, o regulamento, por exemplo, não pode vedar o que a Constituição permite, porque a Constituição fala o seguinte: olha, é possível a acumulação de um cargo técnico científico, né, com um de professor. Então, se, por exemplo, o estatuto lá da Polícia Civil do Maranhão não permite, se isso for ajuizado, a gente percebe que o Supremo Tribunal Federal, inclusive um cargo com hipóteses específicas de delegado de polícia, salvo engano, delegado de polícia do Rio Grande do Norte, né, tem uma decisão específica, ele permitiu a acumulação de cargos de delegado com um de professor, muito levando em conta de que a legislação infraconstitucional não pode vedar o que a Constituição não veda. Mas se a questão perguntasse sobre o regulamento lá específico de um determinado cargo de polícia civil, você vê que na maioria das vezes, ou na totalidade das vezes, você percebe uma vedação, ou seja, fala que o cargo de delegado, o cargo de polícia, né, de delegado, de agente, é exclusivo, né, é uma atividade exclusiva, então veda qualquer outra atividade ao policial. No entanto, mais uma vez, a gente vê hipóteses em que a jurisprudência permite essa acumulação de cargos, principalmente professor, né? Então vamos lá. Então vamos deixar esse de lado e vamos olhar os outros para ver se a nossa resposta sai. Não se garante aos policiais civis o direito à livre associação sindical? Errado, né? Porque é permitida a associação sindical, né? Existe sindicato lá dos delegados de polícia, por exemplo. O que não é permitido é a sindicalização dos militares, ok? Então por isso que esse item está incorreto. Letra D. Os policiais civis são remunerados por subsídio fixado em parcela única por meio de lei de iniciativa privativa do governador do estado, vedado o acréscimo de qualquer outra espécie remuneratória. Essa aqui parece que é a nossa questão, né? Porque é realmente isso, né? Os policiais civis são remunerados por subsídio, então a banca considerou esse item aqui equivocado, errado. Então vamos lá, artigo 144, polícias civis dirigidas por delegados de polícia, ressalvada a competência da União, porque aí é a Polícia Federal. E também os crimes, as infrações penais militares. Então, por isso que o nosso item estava incorreto. Aqui é uma decisão do Supremo, no B, né? Uma decisão do Supremo Tribunal Federal que encampa essa ideia de que a limitação de jornada semanal não constitui óbice ao reconhecimento do direito à acumulação prevista no artigo 37, 16, 6 da Constituição. Então, uma norma infraconstitucional, ela não constitui óbice ao reconhecimento do direito à acumulação prevista no artigo 37, 16c da Constituição, aqui nesse exemplo, não é isso? Então a ideia é justamente essa, de que, sob a perspectiva da jurisprudência, não é vedada essa acumulação entre o cargo, por exemplo, de delegado e professor. Então por isso que esse item está equivocado. O item C, ao militar, são proibidas a sindicalização e greve, mas não ao policial civil. O item D vai refletir lá a ideia de que a remuneração dos servidores policiais é feita por subsídio, remetendo lá ao parágrafo 4º do artigo 39. Tá bom? Agora uma questão de jurisprudência, né? A partir de julgamentos de mandados de injunção coletivos em 2007, entre eles o mandado de injunção 708, o Supremo Tribunal Federal alterou seu entendimento acerca dos efeitos e da abrangência da decisão em mandado de injunção coletivo, né? E aí, que alteração do entendimento foi esse? Letra A, o Supremo Tribunal Federal manteve seu entendimento? Parece equivocado, né? Porque aqui ele já está falando que o Supremo Tribunal Federal alterou o entendimento, então como é que ele manteve seu entendimento? Então está errado, né? O examinador papou mosca nessa aqui. E na B também, né? O Supremo Tribunal Federal manteve o seu entendimento. Então, mais uma vez, essa também está equivocada. O Supremo Tribunal Federal passou a aplicar no entendimento da maioria dos ministros a teoria concretista do mandado de injunção. Ou seja, para que serve o mandado de injunção? É para assegurar um direito lá relativo à nacionalidade, por exemplo, né, cidadania, esse tipo de coisa,
na medida em que não existe uma legislação que assegura esse direito. Então, é uma omissão constitucional que permite o ajuizamento do mandado de injunção. Então, a Constituição assegura o direito e o legislador, por exemplo, infraconstitucional, não assegurou, por meio de lei, esse direito. Então, para combater esse efeito, né, essa omissão constitucional, existe o mandado de injunção individual e o mandado de injunção coletivo. Então, a teoria concretista ela vai falar o seguinte, olha, se o legislador, por exemplo, né, o poder público, como regra geral, não editou essa lei, não editou essa norma para assegurar esse direito, então é possível, para a teoria concretista, que o poder judiciário assegure, no caso concreto, esse direito, tendo em vista a falta de norma regulamentadora. E foi isso justamente que o Supremo Tribunal fez nesses mandados de injunção aí, né? Então houve uma mudança de entendimento. Por quê? Porque antes o Supremo Tribunal Federal entendia que simplesmente ele deveria admoestar aí o poder público. Ele simplesmente ia falar para o poder público, falava o seguinte, edite essa norma, e não assegurava o direito no caso concreto. Então, antes, o Supremo Tribunal Federal adotava a tese não concretista, a teoria não concretista, e depois o Supremo Tribunal Federal começou a adotar a teoria concretista. Então, por isso é que esse item aqui está correto. O Supremo Tribunal Federal passou a aplicar a teoria não concretista. Não, porque antes ele adotava a teoria concretista. Então, ele não assegurava, no caso concreto, o direito lá advindo, assegurava esse direito em virtude da omissão constitucional. Aí aqui eu até coloquei as teorias, né? A corrente não concretista, o que ela falava? Ela falava que o Poder Judiciário, ao julgar procedente o mandado de injunção, deverá apenas recomendar ao legislador que supra mora, não implementando o exercício do direito contestado. Onde foi adotado isso? Mandado de injunção 107. Então, antes o Instituto do Mandado de Injunção tinha uma natureza eminentemente declaratória. A tese concretista, a corrente concretista, por sua vez, para a corrente concretista, o mandado de injunção ele tem uma natureza constitutiva, ou seja, permite a implementação desse direito obstaculizado pela omissão. Então, o Supremo Tribunal Federal começou a adotar essa corrente concretista, saiu da não concretista e foi para a corrente concretista. Essa corrente concretista tem uma subdivisão para a doutrina, né? Concretista geral, ou seja, ele permite ir além ainda, né? Ele permite que o Poder Judiciário vá além. Ele fala o seguinte, inclusive, vai ser possível o exercício desse direito para todos, efeito erga omnes. É possível para todos e não simplesmente para as partes que estão ali naquele processo, né? Então, para a tese concretista geral, é possível a extensão, inclusive, erga omnes desses efeitos, né? Foi o caso lá da lei da greve, né? Foi aplicada a lei de greve dos servidores privados, né? Da iniciativa privada para os servidores públicos, para todos os servidores públicos. Por quê? Porque não tinha lá a lei de greve do servidor público. Então, por isso que o Supremo Tribunal, naquela ocasião, permitiu lá que a lei de greve da iniciativa privada fosse aplicada lá para os servidores públicos, estendendo aí não simplesmente para as partes que estavam lá naquele processo, e sim para todos os servidores públicos. Agora, uma outra corrente lá concretista é a concretista individual, que ela fala o seguinte, olha, só vai ser possível interpartes. Agora, essa concretista individual se subdivide em concretista direta, o Poder Judiciário implementa lá diretamente, de forma imediata, o direito obstaculizado, e a concretista intermediária, em que o Poder Judiciário, inicialmente, ele admoesta lá o poder público, né? Ele vai falar o seguinte, olha,
Poder público, você está em mora, edite a norma. Se o poder público não suprir essa ausência de norma, aí o poder judiciário vai poder efetivamente implementar esse direito. Então, por isso que ela é uma tese concretista intermediária. Qual é a tese adotada pela lei do mandado de disjunção, a lei recente do mandado de disjunção? Justamente essa, ó, tese da corrente concretista individual intermediária. Por quê? Porque no artigo 8º, o que vai falar lá a norma? Olha, o Poder Judiciário, primeiro, ele deve determinar prazo razoável para que o impetrado promova a edição da norma regulamentadora. E depois ele estabelece as condições caso isso não ocorra. Então, por isso que a tese adotada pela lei do mandado de junção é a concretista individual intermediária. Não demole com isso, porque isso vem caindo em concurso público, tá bom? Agora, a resposta da nossa questão lá. A partir do julgamento de mandado de junção coletivo, o Supremo Tribunal Federal passou a aplicar a tese concretista. No caso da lei lá da lei da greve, né? Ele adotou a tese concretista geral. Eu até coloquei aqui, ó, predominava a tese não concretista e o Supremo posteriormente adotou a tese concretista geral, tá bom? No caso do direito de greve. Não fiquem, aí tem um monte, os cachorros do vizinho aqui estão atacados, né? Eu tenho 5 cachorros, mas os cachorros do vizinho estão mais atacados que os meus aqui. Mas não esqueça esses latidos aí, vamos lá para a nossa prova. Não constitui cargo privativo de brasileiro nato. Olha, não constitui cargo privativo de brasileiro nato. Ministro da Defesa é cargo de brasileiro nato, então por isso que está equivocado. Oficial das Forças Armadas, cargo de brasileiro nato, equivocado. Presidente da Câmara dos Deputados, cargo de brasileiro nato, equivocado. Senador da República não precisa ser brasileiro nato. Presidente do Senado precisa ser brasileiro nato. Agora, senador da República, não. Brasileiro naturalizado, ele pode ser senador da República. Então, artigo 12, parágrafo 3º, são privativos de brasileiro nato os cargos presidente, vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministro do Supremo, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro da Defesa. Então, por isso, o gabarito é a letra D. Ó, mais uma questão de Constituição seca, tá? Uma de jurisprudência, uma de Constituição seca. Vamos lá? Mais uma questão aí. Imunidade extensível aos vereadores, mais uma de Constituição seca. Autorização prévia da Assembleia Legislativa para ser processado penalmente? Não, equivocado, né? Inviolabilidade por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município? Está aparecendo essa, né? Mas vamos olhar as outras. Inviolabilidade por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município? Prisão somente em caso de flagrante delito inafiançável? Não, o vereador não tem essa prerrogativa. Prisão somente em caso de flagrante delito inafiançável, desde a diplomação? Também não. Então, o gabarito dessa questão é a letra B. Mais uma de legislação seca, tá bom? Tá aqui, ó, 29.8 da Constituição, essa inviolabilidade. Opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. Mais uma de legislação aí, ó. Constituição seca. Competência para explorar diretamente ou mediante concessão serviços de gás canalizado é dos Estados-membros, né, gente? Onde está isso aí? Lá no 25 da Constituição. Cabe aos Estados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços de gás canalizado na fórmula da lei, vedada a edição de medida provisória. Então, a contrário senso, é possível a edição de medida provisória pelos Estados. Só não é possível a edição de medida provisória para regulamentar, né, para legislar sobre serviços locais de gás canalizado. Então, por isso, como cabe aos Estados, então por isso o gabarito é a letra C. Municípios? Não. Municípios? Não. Municípios? Não. Então, Estados-membros, o gabarito é a letra C. Ok? Ó, competência exclusiva do Congresso Nacional. Mais uma lá do artigo 48 e 49 da Constituição, né? Vai tratar lá da competência do
do Congresso Nacional. 48 depende da sanção e 49 não depende da sanção do presidente da República. É isso que a questão quer. Olha, existem uns aí que precisam da sanção, mas eu quero justamente aquele que não precisa da sanção do presidente da República. Concessão de anistia, 48. 48 você vai ver lá que precisa da sanção do presidente da República. Criação e extinção de ministérios, o presidente da República atua. Fixação do subsídio do presidente e do vice-presidente, opa, parece que é essa, né? Fixação do ministro do Supremo, do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal precisa da sanção do presidente da República. É mentira minha? Vamos lá ver. Artigo 48. Cabe ao Congresso Nacional com a sanção. 8. Concessão de anistia. Letra A. Cabe ao Congresso Nacional com a sanção do presidente. 48.11. Criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Letra C. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional, ou seja, não precisa de sanção do presidente da República fixar, 8, né? Fixar os subsídios do presidente e do vice-presidente da República. Então, por isso que esse é o gabarito da questão. 48, novamente, sanção do presidente da República, fixação dos subsídios do ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, por isso, o gabarito dessa questão é a letra C. Viu como você não pode dar mole com a Constituição seca? Você fica lendo, você vai ler competência do poder, vai ler sobre poder legislativo. Olha isso. Você leu 120 páginas dos livros aí de 1.500 páginas. 120 vai falar sobre o poder legislativo. O que caiu na prova? O texto constitucional. Então, por isso que é muito melhor você ler o texto, fazer questões do texto, e só se houver dúvida você vai lá para a sua doutrina, né? Beleza? Mais uma vez, aí ó, uma questão que não é de delegado, não é comum em provas de delegado, uma questão de defensoria pública. Eu vi, à época, muitas pessoas falando, nossa, pô, que desonestidade. Não, tá lá no tema, tá lá no programa. Então, pode cair defensoria pública. Na prova da PC do Espírito Santo, caiu índios. Esse é um tema recorrente em provas de delegado de polícia? Não, não é um tema recorrente, mas está lá no programa. Então, muito provavelmente, se ele cobrar índio, se cobrar educação ou defensoria pública, eles vão cobrar especificamente o texto constitucional. Não vão cobrar a doutrina da defensoria pública, a doutrina lá sobre índios. Então, por isso que é muito importante você se atentar da leitura da Constituição e resolver questões que tratem especificamente do texto constitucional para essa fixação. Ok? Então vamos lá resolver essa questão. Defensoria Pública, emenda 80. O que ela fez na Constituição? Assegurou às defensorias públicas estaduais autonomia funcional e administrativa? Não, isso aqui foi na emenda constitucional 45. Né? 45 é que vai falar dessa autonomia funcional e administrativa das defensorias públicas estaduais. Depois vai ter uma emenda, vai falar da Defensoria Pública do Distrito Federal, mas essa emenda 45 vai falar da autonomia funcional e administrativa das defensorias públicas estaduais. B. Atribui à Defensoria iniciativa legislativa quanto à fixação de subsídio? Parece que essa é a nossa questão. Vamos lá olhar as outras. A verba que a Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado? Não, isso aí está lá na CF desde o início, né? Falando que ela é instituição essencial à função jurisdicional do Estado. Da mesma forma, está lá na Constituição também, não foi a emenda 80 que fez essa alteração, que estende aos defensores públicos a garantia da inamovibilidade. Então, não foi a emenda 80 que estendeu a inamovibilidade. Está lá no próprio texto constitucional falando sobre a inamovibilidade e, por exemplo, a lei complementar que trata da Defensoria Pública da União corrobora essa ideia da inamovibilidade dos defensores públicos. Tá bom? Então, por isso, o gabarito só sobrou para a gente a letra B. Vamos ver se isso é verdade? Olha a emenda 80 aí. Alterou lá o 134 da Constituição. A Defensoria Pública é instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado.
Parágrafo 4º. São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, divisibilidade e independência funcional. Compete e, no que couber, o disposto no artigo 93 e no inciso 2º do artigo 96. O que diz o 96? Vai tratar lá do Poder Judiciário. O artigo 96 assegura lá aos tribunais superiores e aos tribunais de justiça a iniciativa para propor ao Legislativo a fixação do subsídio de seus membros e dos juízes. Então, de forma correlata, como é possível a aplicação no que couber desse inciso à Defensoria Pública? Então, a Defensoria Pública que vai ter a iniciativa para a fixação do subsídio dos defensores públicos. Tá bom? Então, por isso que a Emenda Constitucional 80, ao alterar o artigo 134 da Constituição, atribui à Defensoria Pública a iniciativa legislativa quanto à fixação de subsídios dos defensores públicos. Questão não é comum? Não é comum, mas se você soubesse o texto constitucional, você acertaria. É óbvio que ainda tem um quê a mais, né? Porque ele pede a Emenda Constitucional 80, né? Então eu acredito que existe uma certa desonestidade mesmo, né? Porque ele poderia falar da Emenda 45, né? Tratar mais especificamente. Então, e isso realmente ia ser muito difícil para alguém que estuda para delegado decorar, né? Agora, se você faz prova de defensoria, é normal que você saiba todas essas emendas que alteraram esse artigo 134 da Constituição. Tá bom? Agora, mais uma questão de jurisprudência. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, proferida em ADI julgado em 2017, no que tange às ações penais ajuizadas em face de governador do Estado, é correto afirmar, então vamos lá, jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, com base no princípio da simetria, as Assembleias Legislativas devem autorizar a instauração de ação penal contra o governador? Não, o Supremo Tribunal Federal decidiu justamente o oposto, falou que não pode ter essa condição lá de procedibilidade, né, para instauração de ação penal contra o governador de Estado, né? Então não precisa de autorização das Assembleias Legislativas. Letra B, o recebimento da ação penal contra o governador do Estado pelo Superior Tribunal de Justiça acarreta o seu afastamento automático? Na mesma ADI, o Supremo Tribunal Federal falou que não acarreta o afastamento automático, o Superior Tribunal de Justiça é que vai decidir. Letra C. Os Estados-membros têm competência para legislar sobre crimes de responsabilidade? Não, a súmula vinculante 46 fala justamente que é competência da União tratar de crimes de responsabilidade. Então, por isso, esse item também está incorreto. Só sobrou esse, né? Nem precisa a gente saber ou não, né? Porque a gente tirou os absurdos, né? Só sobrou isso. Os Estados-membros não têm competência para editar normas que exijam autorização da Assembleia para que o Superior Tribunal de Justiça instaure a ação penal contra o governador do Estado. Percebe que essa e essa são contraditórias? Então, muito provavelmente, quando a gente tem contraditórias assim, uma vai estar correta, que no caso é a letra D. Aí, ó, plenário do Supremo Tribunal Federal, nas ADIs 4798, 4764, 4797, confirmou o entendimento de que as unidades federativas não têm competência para editar normas que exijam autorização da Assembleia Legislativa para que o Superior Tribunal de Justiça instaure ação penal contra o governador e nem legislar sobre crimes de responsabilidade. Também foi confirmado que, no caso de abertura de ação penal, o afastamento do cargo não acontece automaticamente. Aí você vai ler lá 5 páginas tratando desse julgado. Para que você vai perder tempo? Porque é isso que vai ser cobrado, tá bom? Vai ser cobrado justamente isso. Precisa do afastamento automático? Acarreta o afastamento automático? Não. Precisa de autorização, o STJ? Não. O Estado pode definir crime de responsabilidade? Também não. Aqui, a súmula vinculante 46. Definição dos crimes de responsabilidade, estabelecimento de respectivas normas de processo e julgamento são de competência privativa da União. Ok? Vamos lá. Segundo o precedente do Supremo Tribunal Federal, a comprovação da relação de pertinência temática entre a ADI e a ação declaratória de constitucionalidade não é exigida. Ou seja, não é necessário pertinência temática aqui para quem?
Mesa da Assembleia Legislativa e Câmara Legislativa? Precisa. Entidade de classe? Precisa. Confederações sindicais também precisa. Conselho Federal da OAB é legitimado universal, não precisa de pertinência temática. Ah, Felipe, mas o que é pertinência temática? Eu não lembro. Olha aqui, ó, essa decisão do ministro Celso de Mello trata especificamente dessa ideia de que a pertinência temática ela é a relação de congruência que necessariamente deve existir entre os objetivos ou finalidades da entidade autora lá da ADI e o conteúdo material da norma questionada. Ou seja, o conteúdo da norma deve interferir lá nos objetivos estatutários ou nas finalidades dessa entidade autora. Então, por isso que ela precisa demonstrar essa pertinência entre o conteúdo da norma e os seus objetivos estatutários. Dizer que a norma afeta de alguma forma a entidade autora, tá bom? Agora, quem precisa da demonstração de pertinência temática? Entidades de classe, confederações sindicais, governadores de estado e mesas da Assembleia Legislativa e da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Então, esses são os legitimados especiais da ação direta de inconstitucionalidade. Todos os demais são legitimados universais. Onde estão os demais? Estão lá no artigo 103 da Constituição. Ó. São partes legítimas lá para a ADI, presidente da República, mesa do Senado Federal, mesa da Câmara, mesa da Assembleia Legislativa, Câmara Legislativa do Distrito Federal, governador do Estado, Distrito Federal, Procurador-Geral da República, legitimado universal, Conselho Federal da OAB, também partido político com representação no Congresso Nacional. Então, as confederações sindicais precisam da pertinência temática, entidades de classe também, mesa da Assembleia Legislativa também, e o Conselho Federal da Ordem não precisa porque é legitimado universal. Beleza? E aí a nossa última questão da prova, que foi anulada, inclusive, mas a gente vai fazer aqui para poder entender. Acho que foi anulada porque não estava no programa, salvo engano. Mas vamos dar uma olhada. É o objetivo da ordem econômica elencado no artigo 170 da Constituição Federal. Então, ó, a doutrina fala que existem objetivos, fundamentos e princípios da ordem econômica. Como é que a gente sabe isso? Olha lá o artigo 170 da Constituição. A ordem econômica, fundamento fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. Tem por fim objetivo assegurar a todos existência digna conforme os ditames da justiça social, observados os princípios. Aí são todos esses 9 lá princípios, tá bom? Então, o objetivo é o fim, né? Tem por fim, objetivo assegurar a todos existência digna conforme os ditames da justiça social. Então, o objetivo da ordem econômica caiu nessa prova, mas parece que não estava no programa. Então, mesmo assim, a gente resolve e afirma que a resposta correta é a letra A. Todo o resto lá, assegurar o desenvolvimento nacional, ou é um fundamento ou é um princípio da ordem econômica. Tá bom, gente? Então, encerramos aí a nossa prova de delegado da Polícia Civil de Minas Gerais. Se você gostou aí, deixa o like aí no nosso vídeo para que o algoritmo do YouTube possa mostrar esse vídeo para mais pessoas. Se você gostou mais ainda, siga o canal e fique aguardando aí os nossos próximos vídeos, mais uma vez dissecando a legislação, dissecando a jurisprudência ou dissecando a doutrina por meio de questões, a partir de questões. Tá bom? Um grande abraço e nos vemos aí nos próximos vídeos, tá bom? Tchau, tchau!